Muito bom dia, meus irmãos. Estão no escurinho. Vocês gostaram de ficar no escurinho assim ou querem mais uma luz? Tá bom? Vocês não vão dormir, hein? Vocês não vão dormir. Vocês não vão dormir. Eu tô compartilhando o link da live aqui, ó. Pera aí, ó. Vocês vão ver, ó. Já pega já no grupo aí, aproveita. Esse é o momento que tu pode acessar o celular. Pega ali e manda aí, ó, terra seca, terra arrasada. Vai olhar essa pregação agora aí, ó. Vou mandar aqui, ó. Vocês vão receber, se vocês estão na minha lista de transmissão, vocês vão receber agora, ó. Clicar aqui, colei, enviei, tá aí. Tá enviado. Muito bom dia, então. Meu nome é Alexandre, vocês já me conhecem. Prazer estar aqui com vocês. E eu vou ser sincero com vocês, admitir que eu quis pregar essa série no livro de Neemias, porque eu queria chegar no capítulo 8. Eu queria pregar o capítulo 8. Era uma realização pessoal. Brincadeira. O capítulo 8 de Neemias, para mim, é o auge do livro, é o ponto de conversão entre reconstrução dos muros e reconstrução espiritual. Semana passada nós falamos sobre isso, lembro? Neemias 7, nós falamos que além de reconstruir uma cidade, como Neemias estava fazendo, já vou contextualizar isso aqui, o mais difícil era encher ela, preencher. Nós vamos ver que o mais difícil do que construir muros e paredes, como eles reconstruíram, é reconstruir uma vida espiritual para o Senhor Jesus. É muito mais difícil criar vida espiritual no nosso coração do que reconstruir muros. É mais fácil abrir o mar vermelho do que fazer um pecador aceitar Jesus. É muito mais fácil atravessar o Egito, o deserto, do que nós nos dispusermos a amar o nome de Jesus. Porque nós nascemos com um defeito no nosso coração. Nós não conseguimos naturalmente. Algo que nós não podemos fabricar, não podemos fazer. E nós precisamos da ação sobrenatural de Deus na nossa vida para fazer isso. E o que nós vamos ver em Neemias 8 é quando Neemias começa a restauração espiritual do povo agora. Até então eles estavam reconstruindo muros, 52 dias de muito trabalho. Mas agora começa a restauração espiritual. Então deixa eu fazer um resumo para você que está nos acompanhando a primeira vez ou que está perdido no que nós estamos falando. Nós estamos estudando o livro de Neemias, certo? Se você está na live acompanhando com a gente também. Estamos estudando o livro de Neemias, é uma série de exposições, de pregações no livro de Neemias. Quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei. Ele era copeiro do rei da Síria, chamado Artaxerxes. Um nome bem difícil de falar. Para quem tem a língua mais enrolada, se atrapalha. Então, de repente, vem um irmão dele de Jerusalém, 1.400 quilômetros de distância de Suzã, e fala para ele, Neemias pergunta, como está a cidade? A cidade está em ruínas, está destruída, não tem portas, não tem portões, não tem muros, o povo passa miséria. Então, Neemias, ele senta, chora, ora, jejua e decide, alguém precisa fazer algo, né, Jeff? Capítulo 2, ele vai e fala com o rei. Depois de 4 meses de oração, ele pede para o rei, eu quero te fazer um pedido. O rei fala para ele, você está com uma cara triste, o que aconteceu? Você olhou um filme da Marvel, olhou alguma coisa, comeu uma coisa estragada, comeu um X do pombo. Em Porto Alegre tinha o X do pombo, né? Tinha o X do pombo na praça, tinha uns pombos ali. E diziam que, né, William? Diziam que a carne do bife era dos pombos. Então, tu comeu um X do pombo, o que tem que tá meio mal, tu tá... Neemias fala assim, não, meu rei, é que eu preciso reconstruir a cidade dos meus pais, ela tá caída em pedaços, e o rei fala assim, o que tá pedindo? Aí Neemias puxa a lista do mercado. Sabe quando a mulher te dá uma lista de mercado? Neemias puxou uma lista do mercado. Então, eu preciso de madeira, eu preciso de guarda, eu preciso de dinheiro, eu preciso que o senhor mude a geopolítica aqui do teu império, para que eu possa passar pelos nossos inimigos aqui sem ser atacado. O rei fala, tá bom, eu acho bom. Neemias vai, e quando ele está chegando na cidade, começa a oposição. Nós vimos 2 personagens, que depois se junta mais um, Sanbalat, Tobias e Gesem, começam a oposição à construção. Capítulo 13, eles começam a listar os construtores. Nós vimos uma série de nomes, 33 nomes. O capítulo 13 era uma preparação para o capítulo 7. Nós passamos por 33 nomes, 33 versículos de nomes. Capítulo 4, novamente oposição, ataque, eles ameaçam eles de morte, eles estão reconstruindo. Capítulo 5, fome, miséria, pessoas usurpando outras, roubando de outras. Capítulo 6, novamente, oposição, armação, parece uma novela mexicana. Lembra que eu falei disso para vocês? O Chaves falando pro seu Madruga, você não vai morrer, seu Madruga, vamos te matar. Era mais ou menos o que estava acontecendo com o Neemias.
certo? Você não vai morrer, Neemias, eles vão te matar essa noite. Eles fazem uma intriga com Neemias, capítulo 7, nós vimos que ele enche a cidade e nós passamos por 63 versículos de nomes. Filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, e foi uma alegria, certo? Uma alegria. A Mari falou ontem, né? Foi muito bom. O Everton, eu não gostei muito. 73 versículos de nome, né, Everton? O que se faz com isso aí, entendeu? Nós queremos esses barbados aqui. Hoje a gente dividiu mais fácil. Então estamos no capítulo 8, certo? Se você tem sua Bíblia, abra. Nós vamos ler o capítulo 8. Vamos ler os versículos e nós vamos falar um pouco sobre o que Deus quer nos ensinar aqui. Vamos ler, então, o versículo 1. Depois vai estar no telão aqui para você. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam de pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo. O povo permanecia no seu lugar. Versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui. Certo? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça, o Teu poder, para que nós possamos compreender. Eu, pelas minhas próprias forças, pelas minhas palavras, sei que não posso fazer os meus irmãos compreender corretamente essas palavras. Mas pedimos, Senhor, que Tu haja em nosso meio, que haja a convicção do Espírito Santo, que haja uma santa atenção aqui ao que nós vamos falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós procuramos em uma igreja? Certo? O que nós procuramos? Nós vamos procurar uma igreja, muitas vezes nós procuramos um bom estacionamento, um lugar onde eu possa deixar meu carro, onde eu possa ter segurança, ou nós procuramos uma igreja que tenha um bom louvor, uma banda, luzes, telão de LED, sabe? Nós queremos uma experiência imersiva, num espaço muito bom, ou nós queremos, de repente, uma área kids, onde as crianças têm um escorregador, tem um espaço muito bom para brincar, e a gente fica animado que os nossos filhos estão brincando, se divertindo durante o culto. O que nós procuramos em uma boa igreja? O que nós vamos ver no capítulo 8 é que existem passos para que Deus restaure o vigor espiritual de uma igreja. E nos mostra o que nós devemos procurar em primeiro lugar em uma igreja. Quarto lugar, o que nós procuramos? Pregação bíblica. Muitas pessoas vão às igrejas, querem grandes estruturas, área kids, estacionamento, mas elas não se importam que lá na frente existe um homem ou uma mulher, às vezes, né? Infelizmente, pregando e falando besteiras.
Desde que o espaço seja bom, desde que as coisas aconteçam no culto, desde que eu sinta um calorzinho, meu pelo se arrepiando, um arrepio na coluna, e aqui tá bom. O que nós vamos ver aqui são 4 verdades que Neemias está nos relatando até o versículo 12. Primeiro, nós vamos ver prioridade. O que eles priorizaram para que a reconstrução espiritual recomeçasse. Segundo, nós vamos ver como eles estavam diante da palavra de Deus. Então, nós vamos ver reverência. Reverência ao que eles estavam experimentando ali. Terceiro lugar, eles priorizaram, tiveram reverência e eles tiveram uma experiência profunda com Deus e o Espírito Santo. Em quarto lugar, toda experiência profunda gera transformação. E eles saíram transformados do que eles ouviram. Então nós vamos olhar aqui que nós temos que priorizar, ter reverência, nós vamos ter experiências com a palavra de Deus e depois nós vamos sair transformados. E é isso que nós devemos buscar em uma igreja. Que honre a palavra de Deus, honre a Escritura, honre Deus. Então, pegue comigo aqui, nós vamos observar isso aqui. Primeiro lugar, prioridade. Perceba comigo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado. Por que prioridade? Qual é a primeira coisa, quando eles reconstroem o muro, qual deveria ser a primeira coisa que a gente pensaria? Vamos fazer um hospital, vamos fazer uma escola, vamos fazer um centro educacional, vamos fazer uma quadra poliesportiva. A primeira coisa que eles fazem quando eles reconstroem a cidade é um culto. É a primeira coisa. Como diz o Michael Kyle do É para as Crianças, coloque o amendoim no pote do amendoim. Já entendeu isso? Coloque as primeiras coisas no lugar das primeiras coisas. O que é prioridade tem que ser prioridade. E eles entenderam isso. A primeira coisa que esses caras fazem era fazer um sermão, é fazer uma pregação. Havia necessidade de saneamento? Havia necessidade de construir escolas? Claro que havia necessidade de arrumar a cidade por dentro? Havia. Mas o primeiro lugar era reunir 50 mil pessoas, que nós vimos semana passada, que eram 52 mil pessoas, num só lugar, em frente à porta das águas, para que eles ouvissem a voz de quem deveria ser ouvida. A voz de quem? De Deus. Eles queriam saber o que Deus tinha para a vida deles, agora que eles haviam reconstruído a cidade. Em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, isso. E aqui é engraçado que eles estão juntos. Eu acho isso aqui demais, né? E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado. Basicamente, o povo todo se reuniu ali como um só e dizia assim: pregue a Bíblia! Pregue a Bíblia! 50 mil pessoas. Já foram no show, né? No show não é assim: eu vim aqui só para te ver. Eles fazem isso, né? Eles estavam todo mundo junto. Pregue a Bíblia! Pregue a Bíblia! 50 mil pessoas, como um só, com uma só voz, dizendo: Esdras, pega a Bíblia! Esdras, pega o rolo da lei! Esdras, prega para nós! Esdras, lê para nós! É o primeiro dia do ano judaico, o 7º mês. É o ano novo. É o 1º de janeiro, é o nosso 1º de janeiro. É quando a gente faz as nossas resoluções. Não começamos no 1º de janeiro. Esse ano eu vou fazer uma dieta. Esse ano eu vou botar o shape. Todo ano a gente fala isso, né? Esse ano eu vou botar o shape, vou ficar tunado. Esse ano eu vou multiplicar meu patrimônio. É o 1º dia do ano judaico. E o 1º ano dia do judaico, eles falam assim: esse ano eu vou começar priorizando a palavra de Deus. Esse ano eu vou começar priorizando a minha vida com Deus. E eu pergunto para você, qual é a sua prioridade? O que você tem buscado em primeiro lugar? Quais são as coisas que têm te atrapalhado de olhar com atenção a palavra de Deus? Em qual lugar, se você fizesse uma lista, você colocaria Deus? Muitos falam: não, em primeiro lugar é Deus. Deus e minha família e o Inter. É uma desgraça, né, o Inter, né? Mas ganhou não, empatou 0-0, né? 0-0. Sabe, nós fazemos uma lista. Mas aí, sim, nós botamos Deus, família e não sei o quê. Aí surgiu um compromisso, nós passamos Deus para depois. Então Deus não é a prioridade. Mas para reconstruir espiritualmente a cidade e reconstruir espiritualmente a nossa vida, nós precisamos colocar Deus como prioridade. Acima de qualquer coisa. Se nós queremos ter prioridade, nós precisamos entender quem está falando. Isso aqui é sério. Você tem uma Bíblia nas suas mãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Se nós temos que ter prioridade, queremos ter prioridade, nós precisamos entender que isso aqui é Deus falando.
Toda vez que você abre a Bíblia, a voz de Deus ressoa. Você diz, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, então leia a Bíblia. Eu queria ouvir audivelmente, leia em voz alta. Certo? Abra e leia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Por que eu digo isso? Porque olha o que ele diz. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Certo? De Moisés. Moisés escreveu o livro da lei. Mas qual? Que o Senhor havia dado. Eu lembro exatamente em 2001, foi 2001, quando nós estávamos ali olhando Dragon Ball Z na TV Globinho e começou tan, 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 tan. Você sabe que isso é música, né? O que é essa música aí? É do Plantão, né? Acaba de colidir um avião no World Trade Center. Não foi assim? Quando soou aquela música, e eu digo pra vocês, quando soou essa música do Plantão, a gente não para tudo assim, vai pra frente. O que aconteceu, será? Quem morreu, será? Será que o Lula morreu? Os caras estão... Tudo bem, não é só eu, né? Tudo bem, brincando. Será que aconteceu? Vocês sentiram, né? Eu sei que vocês gostaram. Não precisa disfarçar. Deus tá vendo, mas ficou tudo bem. Então, o que aconteceu? Toda vez que nós estamos diante da Bíblia, é como se eu tocasse o plantão da Globo. É a coisa mais importante que nós temos que fazer. É como se o plantão do céu tocasse e nos mostrasse agora o Senhor vai falar. O Senhor está falando. Precisamos priorizar a palavra. E infelizmente, em muitos locais, muitas igrejas, eu lembro que nós estávamos conversando na sexta na conferência de homens com alguns, daí o pessoal falou, não, na outra igreja lá, não vou dizer o nome da igreja, a igreja que abrange o universo, é a Universal, né? É 1 hora de música e 20 minutos de palavra. Daí eu falei, cara, na igreja nós fazemos 1 hora de palavra e 20 minutos de música, basicamente isso, né? Nós pregamos quase 1 hora. Às vezes até mais de 1 hora. Daí o pregador é triste, né? Daí já vem né? Não, é verdade, teve vezes que acabou meio-dia e pouco o culto. Tem que ser menos. Tem que falar menos. Mas prioridade pela palavra. Igrejas não têm a prioridade. E se o púlpito não tem prioridade pela palavra, você não vai ter prioridade pela palavra. Se daqui da frente não vir uma pregação forte que honra a palavra de Deus, você não vai honrar. Desconfie de igrejas que têm púlpito de acrílico, certo? Ou que não tem púlpito. Desconfie disso. O púlpito é o local, e quanto maior, mais robusto, mais nós queremos dizer que nós valorizamos a palavra. Então eles priorizaram em primeiro lugar. E depois da prioridade, eles agiram com reverência. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele reafirma que era o ano novo. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Não tinha bebê, provavelmente. Certo? Não tinham crianças pequenas, eram crianças maiores. Os pequenos estavam onde? Tinha um parque aquático em Jerusalém, eles estavam lá fora brincando, jogando balão um no outro, sabe? Tinha as professoras do cultinho cuidando delas lá. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam de pé. Ele vai listar o nome dos presbíteros e Matias, Semar, não vou ler de novo. Esdras abriu o livro da lei, abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé, ou em pé. Vou voltar para cá. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Ele repete os nomes. Os levitas ensinavam a lei e o povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Neemias era o governador, e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas ensinavam o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Nós vemos que Esdras, ele se coloca em pé diante de 50.000 pessoas. E eu pergunto para você, qual seria o tempo ideal de um sermão? Qual seria o tempo ideal de alguém discursando sobre a palavra de Deus? Alguns vão dizer
O ideal seria 40 minutos. Outros vão dizer o ideal seria 50. Alguns diriam 20 minutos. O que nós vamos ver aqui é que Esdras começou a ler ao amanhecer, em torno de 6 da manhã, e ele parou de ler ao meio-dia. 6 horas de pregação. Aí você diz, pastor, 6 horas de pregação. Sim, eles estavam 140 anos sem culto também, né? Aí tinha que ter uma pregação gigante de 6 horas, né, Jefferson? Mas se vocês deixarem, eu falo aqui. Não tem problema. Nós já almoçamos por aí. Não, brincadeira. Então, ele se coloca de pé e prega 6 horas. Os caras estão sedentos, eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem experimentar aquilo ali. Eles querem ver o que Esdras vai pregar para eles. Eles estão sedentos, eles querem ouvir a lei. Eles ficaram um tempão sem culto, eles ficaram um tempão sem líder espiritual, eles ficaram um tempão sem pastor, eles não tinham sacrifício. Agora eles estavam ali, eles queriam ver e eles se colocam de pé. Se colocam de pé diante de Esdras quando Esdras abre a palavra. Ou seja, é um sinal de reverência. Muitas dessas igrejas antigamente faziam isso, né? As pessoas iam ler a Bíblia e se colocavam de pé. É reverência diante do que Esdras está fazendo. E Esdras é um homem capacitado, por isso que Neemias vai citar isso. Esdras capítulo 7, versículo 10, vai dizer que Esdras propôs no seu coração buscar ao Senhor e cumprir a lei, ensinar os seus estatutos e os seus juízos ao povo de Israel. Então Esdras era um cara capacitado, amava a Deus, amava a palavra, amava a lei e amava o povo. E ele organiza a cidade. Ele e Neemias organizam a cidade juntos e eles preparam um púlpito de madeira para Esdras. Eles colocam Esdras numa posição mais elevada para que todo o povo visse ele com a Bíblia na mão. Isso aqui é demais, porque Neemias, como a gente está vendo, o livro é de Neemias. Neemias é o líder, ele é o cabeça da reconstrução, mas ele não se importa em deixar que outro brilhe também. Ele não se importa que outra pessoa tome a proeminência. Ele faz um púlpito para Esdras e diz, Esdras, é teu, sobe nesse palanque, arrasa, meu irmão, destrói aí tudo, prega a palavra. Eu sou o organizador, tu é o pregador. Eu sou o líder, tu é o pastor da cidade. Vai, faz a tua obra. Quantas vezes nós vemos rixas na igreja? O irmão rixa com o outro, ciúmes, inveja. E nós aprendemos aqui com Neemias e Esdras que pode haver cooperação na obra de Deus. Não só pode, como deve. Olha 1 Coríntios 3. Você já leu 1 Coríntios? Uns irmãos diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Ou eu sou de Paulo. Uma briga dentro da igreja. Cada um era de um time. Cada um queria valorizar o seu papel. E tinham aqueles que diziam, eu sou de Cristo. E são os piores, né? São os que mais incomodavam na igreja. Eu sou espiritual. Eu sou de Jesus. Eu não sou nem de Calvino, nem de Armínio. Eu sou de Jesus. Esses são os piores. São os mais atribulados. Então, eles estão cooperando juntos. E Esdras levanta a palavra, coloca o livro diante do povo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Existem 3 formas de nós lidarmos com a Bíblia. Preste atenção nisso. Existem 3 formas de nós lidarmos com a Bíblia. A primeira dessas formas é colocar ela debaixo dos pés. Certo? Colocar ela aqui, debaixo dos nossos pés. Por que debaixo dos pés? Mais importante é o que eu penso, o que eu sinto, quem eu sou, do que a palavra. Algumas pessoas agem assim. A Bíblia está abaixo dos pés. Importante é o que eu penso. Algumas pessoas, essa é a primeira forma. A segunda forma, algumas pessoas colocam a Bíblia nos seus olhos. Certo? O que isso significa? Significa que elas enxergam que a Bíblia e o que elas pensam estão em equivalência. E quando há confronto entre o que elas pensam e a Bíblia, elas dizem, eu prefiro ficar com o que eu penso. Certo? Nós vimos isso, né? Eu acho que não deveria ter sido feito assim. Eu acho que não são assim as coisas. Não é o que tu acha, mas o que a palavra de Deus diz. Pessoas que dizem assim, eu acho que deve ser feito assim, elas colocam a palavra aos seus olhos. O que Esdras faz? Esdras levanta a palavra, ele coloca acima da cabeça. A primeira forma nós colocamos debaixo do nosso pé, a segunda à frente dos nossos olhos, certo? A terceira acima da cabeça. O que isso significa? A palavra é mais valorizada do que eu penso. A palavra tem mais autoridade do que as minhas emoções, que os meus sentimentos. E toda vez que os meus sentimentos e as minhas emoções forem contra a palavra, eu estou errado e a palavra está certa. Certo? Então Esdras coloca a Bíblia acima do povo. Isso aqui é didático.
É para que o povo entenda, isso aqui é autoridade. É daqui que flui a autoridade. É daqui que escorre a autoridade divina. É para cá que vocês têm que olhar. É para aqui que vocês têm que prestar atenção. É aqui que vocês têm que devotar o coração. É para aqui que vocês têm que ter reverência. E eu tô cansando o braço, que essa Bíblia é pesada pra caramba. Então, essas coloca lá em cima. E quantas pessoas, quando elas são ofendidas pela palavra, como diz um certo teólogo, eu fui ler a Bíblia e encontrei vários erros. Todos eles em mim, certo? E quando as pessoas são ofendidas pela palavra, feridas pela palavra, elas dizem, não, eu não quero mais. Porque a Bíblia chamou o pecado de pecado. Nós estamos vivendo num mundo onde nós não podemos mais, e isso aqui é sério, nós não poderemos mais chamar de pecado aquilo que é pecado. Muito em breve. Muito em breve. Pecados que são notoriamente pecados, que a Bíblia diz, por exemplo, Levítico 18, versículo 20, não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, porque isso é abominação. Nós não podemos mais dizer isso. Se nós não estivermos no ambiente de culto, nós não podemos mais dizer isso. Cada vez mais a palavra sufocada. E culpa também dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos colocaram a palavra debaixo dos pés, ou na frente dos olhos, e não acima da cabeça. E eles não marcaram o ponto. Eles não marcaram a linha. Até aqui, isso aqui o Senhor disse. E daqui nós vamos fazer. Até aqui nós cedemos. A partir daqui não mais. E nós vimos isso acontecendo aqui. Nós tivemos experiência com isso dentro da nossa igreja. Quantos chegaram e falaram assim, não, mas eu não concordo com o que foi feito. Mas a palavra de Deus concorda? Eu não sei. Sabe, o exemplo básico é aquele ali. Eu não piloto avião. Aí esses dias fui para Brasília lá, né? Aí eu vou bater na porta do comandante do avião lá. Seguinte, eu acho que tu não tinha que apertar esses botões aí, nem puxar o leme para frente. Dele assim, mas tu é piloto? Não, é que eu acho só. Aí ele vai dizer pra você, não, tu é doido? Eu estudei, fiz curso de aviação, pilotei vários aviões durante vários anos, e tu vem aqui me dizer que quais botões tu tem que apertar? Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós temos como uma experiência de um piloto. E nós dizemos assim, não, essas coisas não são assim, cara. Eu conheço a palavra, eu conheço como as coisas devem ser. E o que nós vamos ver aqui é que essas pessoas, ao colocarem a palavra acima das emoções, acima dos sentimentos, e nós vamos ver a partir de agora vários problemas acontecendo. Então, Neemias 8 é a pregação e a resposta da pregação. Neemias 9, a oração. Neemias 10, 11, 12, 13, problemas. Por quê? Porque o povo está cheio de pecado. E começou a ver a palavra de Deus e começou a ver que tinha que abandonar os pecados. E começou a ter que mudar. E aí começa um monte de problema. Por isso que eu disse, a reconstrução espiritual é mais difícil do que a reconstrução física. E eu pergunto, como você valoriza a palavra de Deus? Sabe, nós vemos assim, cadê a Bíblia nos seus braços, nas suas mãos? A gente tem no celular hoje, ok. Tem no celular, ok. Mas é a Bíblia de papel, a que tu manuseia, que tu vê aqui, que tu enxerga o pastor abrindo, os barulhos de folha ali se passando. Nós precisamos ter essa aqui em mãos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós só seremos transformados à medida que nós tivermos contatos com a Escritura. Testemunho pessoal. 17 anos, eu tinha um amigo meu que começou a falar para mim de Jesus. E eu lembro que ele me deu uma Bíblia NVI, certo? Nova Versão Internacional. Infelizmente eu perdi essa Bíblia. Foi a minha primeira Bíblia. E eu tinha uma namorada, que não era Jaque, né? Você sabe. Uma namorada que eu tinha um relacionamento que eu vim para a igreja com ela. E quanto mais eu lia a palavra, mais eu entendia que o meu relacionamento tinha várias coisas erradas. Inclusive uma que a palavra diz, fornicação, certo? Nós tínhamos relação sexual fora do casamento. E toda relação sexual fora do casamento é uma relação de fornicação ou imoralidade sexual. E ninguém precisou me falar, ninguém precisou dizer assim, isso aqui tá errado. Eu comecei a ler a Bíblia e estava dizendo que nós tínhamos que honrar o casamento, que o sexo era para dentro do casamento. E aquilo começou a moldar o meu coração até que eu disse para aquela menina que eu não conseguia mais tanto ter relação sexual com ela, quanto permanecer no relacionamento.
porque ela não permitia que eu tentasse viver uma vida santa. E ela não queria mudar. E tive que abandonar aquele relacionamento. E graças a Deus por isso. E eu lembro que eu comecei, no meu quarto, a ler o Novo Testamento. E eu lembro de ler o livro de Romanos pelo menos umas 10 vezes seguidas, porque o livro de Romanos explodiu minha cabeça. Quando eu comecei a ler Romanos, eu pensei, meu Deus, o que é isso? E eu ia vendo a graça de Deus, o poder de Deus, e eu lembro que eu cheguei no capítulo 9 e li o versículo 17, diz assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E eu comecei a pensar assim, como assim? O que eu preciso? Eu preciso de Deus. E eu lembro que eu cheguei no capítulo 13 e li o versículo que diz assim, revestivos do Senhor Jesus e não atenteis para as concupiscências da carne. E eu li aquilo e pensei, cara, como eu vou vencer o pecado? Eu tinha vários pecados que eu lutava. Desde pecados de mentira a pecados sexuais, masturbação. Como eu vou vencer isso aqui? Como eu vou abandonar isso aqui? E eu lembro que essas palavras de Romanos, elas começaram a brilhar na minha cabeça, e eu pensava assim, quanto mais eu amar Jesus, quanto mais eu conhecer Jesus, quanto mais eu estiver próximo de Jesus, mais santo eu vou ser, mais puro eu vou conseguir estar. E eu comecei a devorar o Novo Testamento. Devorar o Novo Testamento. Eu botei na minha cabeça que eu ia decorar o Novo Testamento. Doente, né? Não tinha como. Mas eu botei na minha cabeça que eu ia decorar. E eu lembro que eu li o livro de Romanos umas 13 vezes. E li 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e li Efésios, e li as cartas de Paulo. Eu cheguei em 1 Timóteo. Quando eu li 1 Timóteo, já tinha chamado pastoral, né? Pra tu ver, né? Cheguei em 1 Timóteo, comecei a ler. Eu li uma vez, eu pensei, preciso decorar. Eu li 16 vezes seguidas. Não foi assim, eu li 16 vezes, ia uma, parava, voltava. Não, eu li 16 vezes seguidas. Eu ia do 1 ao 6 e voltava. Do 1 ao 6 e voltava. Do 1 ao 6 porque eu queria decorar aquilo ali, porque aquilo ali era fantástico. A palavra de Deus, internalizando no meu coração. Versículos, textos, e as pessoas falam, mas como é que tu lembra tanto versículo? Cara, eu não sei quantas horas no início da minha conversão eu passei lendo a Bíblia. Não sei quantas horas. Eu li tranquilamente o Novo Testamento umas 4 vezes antes de começar a ler o Antigo Testamento. E eu já devo ter lido a Bíblia toda umas 5 vezes. Mas o Novo Testamento, no mínimo, umas 10 vezes. Eu lembro que meu avô falava, quem lê a Bíblia toda fica maluco. Mas ele tá certo, né? Não sei. Brincadeira. Então, contato com a palavra de Deus. Você quer vencer pecados, você quer abandonar pecados, você quer triunfar na sua vida, leia a palavra de Deus. O livro de Provérbios, acho que eu já li umas 20 vezes. Desde o ano passado, eu me coloquei para ler todo dia o provérbio. Eu já li ano passado inteiro e tô lendo esse ano de novo. Inclusive no YouTube, já indicando, né? Você está no YouTube assistindo, se você não foi lá, no meu canal tem uma série de provérbios, eu tô lendo provérbios e comentando. A gente leu o capítulo 4. Então nós vemos que esse contato com a palavra de Deus, eles se colocaram de pé, ele abriu o livro na vez de todos, isso fez com que o povo tivesse uma experiência real com Deus. A palavra de Deus e o Deus da palavra se encontraram no mesmo momento. E naquele momento o povo teve uma experiência. Então, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver. Já está no 10 aqui, acho que eu pulei o versículo. Esse aqui. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Agora vamos lá. Quando o Jev chegou na igreja, ele deve ter estranhado, né, Jev? Porque os batistas, eles não batem nem palma, certo? Tem louvor que vai bater palma, eles não batem palma. O jeito batista de levantar a mão, o mais alto que eles conseguem é assim. Certo? É ou não é, João? Os batistas e os presbiterianos, batistas, eles não levantam a mão. O máximo que eles fazem é fazer assim. Parece que eles estão segurando uma lenha assim na mão. Já as igrejas mais pentecostal, né, mais avivadas, os caras levantam a mão. Então, os presbiteriano batista é assim. E presbiteriano batista não responde o sermão. Imagina, né, o Jeb querendo dar o José também, querendo dar uma rajada. Oh, glória a Deus! Aleluia! E os irmãos tudo quietinho, assim. Só que aqui, eles não estão assim. Esdras lê a palavra e eles, amém, amém, que assim seja. Isso interage com o pregador. Sabe, Esdras lendo lá a lei, explicando, e eles, amém, Esdras, amém. Que assim, amém significa que assim seja, né? Amém. E eles não só dizem amém, como eles se inclinam em adoração, Senhor.
batista dobrar o joelho, presbiteriano dobrar o joelho no culto. Não existe. Não existe. Agora vai nas igrejas mais avivadas. O que eles fazem? Se prostram. Aí vira bagaceirice, começa a pular. Rodar. Aí já vira uma bagunça. Esses dias o cara perguntou pra mim na caixinha do Instagram lá, eu posso dar cambalhota no culto? Vocês viram isso aí, não? Não, como é que é? Ele perguntou assim, tipo assim, tem como dar cambalhota pra glória de Deus? Eu falei, em casa sim, no culto não. Cara, tu quer dar uma cambalhota no teu quarto ali, enlouquecido? Vai, te anima. Esses caras, eles estão tendo uma experiência com a palavra de Deus e eles estão respondendo. Sabe, Neemias está pregando, eles estão ouvindo aquilo ali, eles estão dizendo, pá, Deus, amém. Sabe, eu preciso priorizar a palavra, eu preciso ter reverência, amém, Senhor. Eu quero... E eles começam a experimentar a pregação. Eles não estão só ouvindo um discurso, eles não estão só ouvindo um cara pregando, eles estão experimentando aquilo que Esdras está falando. E eles se colocam com o rosto em terra, eles adoram, eles começam a ver a experiência da leitura, como eu falei, a palavra de Deus e o Deus da palavra estão juntos, se manifestando, e de repente eles começam a experimentar aquilo. E eu falo para você toda vez que nós estamos aqui pregando, eu sei que não parece, preste atenção nisso aqui, eu sei que não parece um maluco falando aqui na frente, parece um doido às vezes, um vendedor de abacate, gritando aqui, falando, empolgado para vocês, e vocês estão com a cara assim, eu fico olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tudo bem. Toda vez que nós lemos a palavra, é Deus falando com a gente, é a voz de Deus, é Deus se manifestando, é algo sagrado, algo santo. Exige de nós atenção, reverência, que nós paremos o que nós estamos fazendo, que nós desliguemos o celular, que nós foquemos toda a nossa atenção no que está sendo falado, porque é a voz de Deus falando através de um homem ali na frente. E aqui, o que nós vemos é que Esdras estava lá pregando, e eu vejo assim, eu imagino Esdras enlouquecido, falando, e o que nós vemos é que tem um pequeno grupo acontecendo ao mesmo tempo. Provavelmente, o que os comentaristas vão dizer é que Esdras pregava, ele não pregou 6 horas, não se preocupe, ele pregava 1 hora e pouco, pausava, e quando ele pausava, quem era da Assembleia sabe como é que é, né? Os diáconos começam a caminhar no meio da igreja, né? Daí os diáconos, os presbíteros, eles iam lá. Ô, Helena, tu entendeu o que o Esdras falou? Tem algum pedido de oração? Algum motivo? Tu quer que a gente fale? Alguma coisa que te explique? Entendeu? Talvez não entendi, ele fala tão rápido. O Everton falou, tu fala muito rápido. Às vezes eu tenho que parar, prestar atenção no que tá falando. Eu não entendi o que o Alexandre falou lá. Aí vinha os diáconos aqui, os presbíteros, Jesus, Abani, Serebias. Imagina, tem que chamar alguém assim, né? Ô, Sebetai, me explica aqui o que ele falou ali. O Maacéias, chega aqui. Então, eles iam lá e mostravam que a igreja é feita de 2 momentos. Algumas igrejas priorizam o culto. Então, todo dia tem o culto. O culto da segunda é do trabalho, da terça é do ensino, da quarta é da libertação. Não, quinta é libertação, né? Quinta é libertação. Sempre que quinta é o quinto dos infernos. Então, a quinta é da libertação. Então, sexta-feira é o culto do quê? Da disciplina, né? Não era isso? Sábado é da mocidade, né? Tem que falar mocidade, mais jovens. Domingo é o culto da família. Então, todo dia tem um culto, as pessoas não conseguem sobreviver mais. E algumas igrejas têm culto, pregação. Outras igrejas têm pequenos grupos, e só pequenos grupos. A pregação é mais graça. E no pequeno grupo eles comem, eles riem, eles brincam, e tá tudo bem. O que nós vemos aqui é 2 momentos. Eu falei isso aqui lá no sermão 2, se eu não me engano. Ataque aéreo e ataque terrestre. Se vocês não lembram, eu vou fazer vocês lembrar. O que é ataque aéreo? Ataque aéreo é o culto de domingo. Por que ataque aéreo? Porque aqui é eu falando um monte de verdade. Eu tenho certeza que eu vou falar 1 hora, vocês não vão lembrar 15% do que eu falei aqui. Tenho certeza disso. Então é um ataque aéreo, não tem o alvo destinado. Como um ataque na guerra, na Segunda Guerra. Eles jogavam bomba em tudo quanto é lugar. Às vezes acertava, às vezes não. Às vezes caía num prédio, às vezes caía num tanque. É um ataque aéreo. O que é o ataque terrestre? O ataque terrestre é o pequeno grupo. É os grupos menores de ensino. É o grupo dos homens, das mulheres. É os nossos connects. É onde nós sentamos uns com os outros. Estudamos a palavra. Falamos sobre o que Jesus tem feito na nossa vida. Na outra série que nós estávamos fazendo, nós tínhamos um guia de estudo para os pequenos grupos. Onde nós refletimos o sermão, os principais pontos. Nós conversávamos sobre isso. Agora os nossos pequenos grupos estão mais focados na comunhão, nas disciplinas espirituais. Mas eu acho que dá para juntar os dois.
Dá para fazer as duas coisas acontecer. E o que acontece? Esdras está pregando, ensinando o Deuteronômio, está aplicando a lei. E os levitas, eles iam lá no ouvido do povo e perguntavam: Rafa, aí tu tá com alguma dúvida do que Esdras falou? Tem algum pecado que tu quer confessar? Tem alguma coisa que tu precisa mudar? Ah, não sei. Esdras falou ali sobre não casar com mulheres de outro povo, e a minha mulher é de outro povo, o que eu faço? O levita, assim, sabia, né? Que tinha que dizer assim: não, tem que abandonar esse casamento aí. Daí ele dizia assim: Esdras vai falar contigo depois. Ele vai ser o cara mau, deixa ele te falar que tu tem que abandonar isso aí. Não, eles iam lá, ó, cara, é o seguinte, tu fez errado, tem que te arrepender. Pede perdão do teu pecado. Então a gente vai ver isso mais pra frente acontecendo, né? Eles explicavam a palavra, iam explicando a palavra para que as pessoas entendessem. Então nós vemos aqui a junção do ataque aéreo, ataque terrestre, e mais do que isso, não só teologia boa, como Esdras pregando, mas a prática boa. Como diz Hernandes Dias Lopes, não só a teologia correta, mas a prática correta. Não queremos fazer uma escola teológica onde eu vou ensinar vocês, e vocês saem daqui graduados em teologia. Eu quero que a igreja tenha teologia e tenha um fogo no coração. Que tenha um fogo no coração, tenha uma paixão. Teologia correta, ortodoxia. Prática correta, ortopraxia. Juntando teologia e devoção. Teologia e amor por Jesus. Teologia e expressões. Expressões culticas, mão levantada, lágrimas, palavras de afirmação durante o culto, exaltação, glória ao teu nome, Jesus, glória a Deus, obrigado, aleluia. Experiência com a palavra de Deus. E nós vemos que aqui o que acontece, Esdras está pregando, e quando ele começa a pregar, o que acontece? O povo começa a chorar. O povo começa a chorar. Qual foi a última vez que você chorou numa pregação? Ah, teve aquela pregação que tu pregou, estava ruim, eu comecei a chorar de tão ruim que estava. Qual a última vez que você experimentou o Espírito de Deus no meio das palavras e Deus falando no teu coração, e talvez seja hoje, dizendo assim: Senhor, eu preciso priorizar mesmo. Eu estou pecando, eu estou errando, eu não estou priorizando, eu não tenho reverência na tua igreja. Sabe qual foi a última vez que você fez isso? Que você sentiu isso? Eles estão quebrados, eles estão pegando a palavra de Deus, e diferente de alguns religiosos, os religiosos pegam a palavra de Deus e usam como binóculos. Então eles pegam e olham para as pessoas e ficam assim, ó, aqui é o pecador, ali pecador, lá pecadora, e não sei o quê. Eles pegam a palavra de Deus e ficam apontando os pecados dos outros. Assim os religiosos fazem. O que Esdras fez foi mostrar que a palavra de Deus não é um binóculo, é um espelho, onde eles se enxergam, e eles se enxergam tão bem, que eles começam a ver: Senhor, eu estou quebrado, eu estou errado, eu estou em pecado, eu sou um imundo, eu sou um maldito, e eles começam a chorar, eles estão tristes, eles estão convictos que eles estão em pecado, estão quebrados, eles estão vendo: Deus, eu sou mau e tu és bom, a tua lei diz isso, eu estou fazendo aquilo. E quando a palavra de Deus fala uma coisa e nós fazemos outra, isso se chama pecado. Eles estavam em pecado e eles começaram a ver isso e o coração deles chorava. Havia uma dor interna, uma convicção interna de pecado. E eles diziam: eu estou errado, eu estou quebrado, eu estou pecando contra Deus, eu estou no inferno por causa disso, eu estou condenado para sempre. E eles vinham chorando. E aí os levitas vinham dizendo para eles uma coisa que é no final que eu vou mostrar para vocês. Eles viram o povo chorando. E os levitas e o próprio Neemias vai dizer: então eles disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que nada têm. Preparem para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O problema de muitas igrejas é que eles mostram um Deus que condena, que pune, e Deus de fato condena e pune. Mas Deus é um Deus amoroso, um Salvador benevolente, bondoso. E os levitas estavam dizendo isso, eles estavam dizendo: olha, vocês estão tristes pelos seus pecados, vocês de fato estão certos de ficarem tristes, mas hoje é um dia consagrado, é uma festa ao Senhor. O Senhor nos perdoou, o Senhor é benevolente, o Senhor é bondoso. Se alegrem, comam, se divirtam. Tem um momento do pranto, tem um momento da alegria também.
Tem um momento de nós nos convencermos do pecado, claro que tem, mas tem um momento de nós nos alegrarmos. E eles falam, vão, comam. Eles estão dando uma ordem para eles. Vocês precisam se alegrar em Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O que está dizendo aqui, primeiro, é uma alegria que é do Senhor. Não é do mundo, não é do videogame, não é das drogas, não é da bebida. Não é do sexo, não é do prazer ilícito. Não é do Bolsonaro, não é do Lula, não é da política. É uma alegria que vem de Deus. E que no meio do caos faz eles ficarem alegres. E essa alegria, é a alegria do perdão que Deus dá para eles, deve ser a força, deve ser o propulsor. Aquilo que faz você se mover. Deus está alegre com o perdão que Ele está derramando sobre mim. Isso deve fazer eu me mover, deve fazer eu ir adiante, no momento de caos. Sabe, eu conheci uma história de uma mulher que perdeu o seu filho num acidente de carro. E naquela semana, o pregador estava pregando, o nome dele é John Piper, ele estava falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela chama ele no final do culto e diz, como você pode dizer que Deus estava por trás da morte do meu filho? Como você pode dizer isso? Como você pode alegar uma coisa dessa? E ela fica por alguns anos chateada com isso, até que ela manda uma carta para o John Piper mais à frente, não lembro quantos anos exatamente, dizendo que agora ela entendia o poder de Deus, a graça de Deus, e que ela sabia que Deus era um Deus cuidadoso, que amava ela, apesar de coisas ruins terem acontecido na vida dela. E que ela estava culpando a Deus pela morte do filho, quando na verdade o mundo é mau. E coisas ruins acontecem com pessoas constantemente. E que Deus, no meio daquela situação, queria tratar o coração dela. A alegria do Senhor é a força de vocês. Você está desanimado, está triste, está passando por momentos ruins. Este é o momento de vocês se agarrarem em Jesus. Confiar nele. Mas eu não vejo solução para os meus problemas. Talvez você não tenha solução para os problemas. Mas você tem Deus. Você lê o livro de Jó, capítulo 1 até o capítulo 40 é uma desgraça. Ele perde os filhos, perde plantação, perde casa, perde animais. E daí você chega no final do livro de Jó, no capítulo 42, e você fala assim, tá, mas Deus nunca explicou porque Jó sofreu tanto. Mas não precisa. Não precisa explicar. Jó nunca soube por que ele sofreu. Mas Jó soube que Deus estava com ele no sofrimento. E isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente. Então eles começam um movimento de transformação. Os levitas tranquilizam o povo, dizendo, calma-se, porque esse é dia santo, não fiquem tristes. Então a liderança fala algo, né? Esdras e Neemias falam, os levitas replicam para as outras pessoas. Isso aqui é o que mostra. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções, que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Por que transformação? Algumas igrejas as pessoas caem. Algumas igrejas as pessoas choram. E a pergunta que se faz é, qual é o resultado da tua experiência? Não é como tu cai, a gente fala, mas é como tu levanta da queda que tu teve. Sério, uma queda espiritual, etc. Eu caí no espírito, falei em línguas, mas continua bebendo, batendo na esposa, brigando no trânsito. Do que adiantou essa experiência? Nada. O que nós vemos é que eles têm uma grande experiência com Deus, que gera transformação. Eles experimentam Deus e são transformados. Eles começam nas mínimas coisas. Vocês viram no capítulo 5, eles estavam roubando os irmãos. Estavam pegando os filhos para escravo. Agora Neemias e Esdras dão uma ordem. Vão, dividam com os que nada têm. E comam, se alegrem. E o que eles fazem? Eles fazem isso. Por quê? Porque eles entenderam as palavras que estavam sendo ditas. Isso nos ensina uma coisa muito grande. Eu vou caminhar já para a aplicação. Isso nos ensina uma coisa muito grande. Quantas vezes você prega para as pessoas
e elas não entendem o que você fala. Quantas vezes aquilo que você fala não é claro? Como diz o Jonas, se não tem clareza, ele não compra. Se ele não entende o que é, ele não compra o que ele precisa. Se você não falar o evangelho de forma clara, e existem muitas igrejas, muitos locais, onde a palavra de Deus é pregada cheia de floreio, cheio de expressões, e às vezes algumas pessoas até olham para nós e dizem assim, ah não, mas aquele pastor falando lá, parece que está conversando com as pessoas. É muito simples o jeito que ele fala. Esses dias os caras falaram, a igreja de vocês lá é uma igreja de jovens, é para jovens. A linguagem que vocês falam no culto é para jovens. Aí olha o seu Dacir, 86 anos, 84, 86, não sei, sentadinho ali com a Bíblia dele, anotando o que a gente está falando. Olha o Jô ali, que é cara velho. É quase o nosso ancião da igreja aí. Forma clara. E algumas pessoas falam assim, não gosto do jeito que o Jack fala. O Jack fala de uma forma muito, muito direta. Mas uma forma simples de entender. Uns exemplos simples. Jesus fazia isso constantemente. Falava dos pardais, falava dos lírios, falava de semear, de colher, de administração, coisas que as pessoas entendiam. E nós achamos que, porque não há um floreio, um bendito falar no pregador, nós achamos que é ruim. Quando, na verdade, o foco do nosso ensino aqui, e o foco de quando você falar de Jesus, é fazer com que as palavras sejam entendidas. Entendidas. E eles entendem as palavras e são transformados. Para refletir e aplicar aqui com vocês. Conheça a palavra de Deus e o Deus da palavra. Você prioriza a palavra de Deus? Você prioriza a leitura dela? Você tem contato diário com ela? Você se assenta, toma o seu café, abre a palavra, lê uma pequena porção, uma grande porção, medita naquilo que você leu. Como está a sua Bíblia? Se é que você tem uma, né? Como está a sua Bíblia? O pregador inglês do século XIX dizia: há pessoas que têm tanta poeira na sua Bíblia que é possível escrever condenação nela. Como está a sua Bíblia? Ela está marcada, folheada, escrita, cheia de orelhas. Mas o pregador diz: uma Bíblia acabada é de alguém que não está acabado. Uma Bíblia rasgada, rasurada, destruída é de alguém que não tem a vida rasgada, rasurada e destruída. Qual foi a última vez que você teve uma experiência real com a palavra de Deus? Que você abriu, e toda vez, eu digo para vocês, meus irmãos, toda vez que a gente abre a Bíblia, eu já li várias vezes e pretendo ler muito mais ainda, mas toda vez que nós abrimos, nós lemos algo novo, que nós nunca tínhamos visto, e que faz sentido para nós, e que nos transforma. É porque diferente de Shakespeare, você pode ler Shakespeare, você pode ler a Homero, mas diferente desses livros clássicos, Dom Casmurro, Dom Quixote, você vai ler esses livros, você não tem o autor na sua frente falando o que aquilo significa, mas quando você lê a palavra de Deus, o autor está com você, diante dos seus olhos, e você orando, pedindo: Deus, me explique isso aqui, fala o que isso tem a ver com a minha vida. O Espírito Santo vem e fala com você, e pode tocar a sua vida, mas isso não vai acontecer se você não abrir a palavra. Então eu coloquei algumas formas práticas de você mudar o seu relacionamento com a palavra. Primeiro, escolha um horário. Coloque um horário. Alguns de nós têm um horário para treinar todo dia. Horário para fazer não sei o quê todo dia. Mas nós não temos um horário para ler a palavra de Deus. E quando nós não temos um compromisso, a gente não faz algo. Ou tu chega em casa e diz: meu amor, agora nós vamos viajar para a praia, nós vamos ficar 2 meses na praia. Ou tu se programa para tirar umas férias, se programa para fazer uma viagem, para comprar algo. Mas você não se programa para encontrar com a palavra de Deus diariamente. Segunda coisa, mate as desculpas. Preguiça. Eu tenho preguiça de ler. Então, na noite anterior, tu já deixa aberta a Bíblia em cima da mesa. Do lado da cama. É falta de tempo. Aí ontem nós estávamos no pequeno grupo lá olhando quanto tempo a gente passou em média semanal no Instagram.
tirando o Pedro, que o Pedro é uma raridade, né? Passou 3 minutos. 3 minutos no Instagram a semana inteira, né? Média, né? A maioria de nós passa mais de 2 horas. Estudos dizem que os jovens dessa geração atual já passam em torno de 7 a 9 horas por dia no celular. E que a cada acho que é 1 ano, esse tempo aumenta 30 minutos. Nós vivemos mais assim com o celular do que a vida normal. Você pensa, mas eu não mexo tanto no celular. Mas esses jovens indo do TikTok é o dia inteiro fazendo aquelas dancinhas ridículas. O dia inteiro aquela porcaria. Aquele celular. É o dia inteiro. A maioria de nós passa mais tempo com o celular e não consegue. Mas eu não entendo a palavra de Deus. Compra uma versão melhor. A versão que a gente usa no culto ainda é uma versão um pouco mais elaborada. Mas tem versões muito simples. Tem versões que vai ser uma barbada de tu ler. Que vai explicar basicamente o que tu está lendo. Mas eu não entendo. Compra uma Bíblia de estudo. Isso aqui é uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo NAA. Compra uma Bíblia de estudo. E daí aqui embaixo nos textos tem sempre uma explicação. Uma vez eu fui num culto que o pastor, eu tinha a mesma Bíblia dele. Quando ele pregava, eu ia lendo os comentários. Ele não tinha preparado nada, acho que ele estava lendo aqui e já lia os comentários, já ia lendo os comentários. Eu assim, ele está lendo os comentários da Bíblia? O cara não tinha preparado nada. Tem a Bíblia em áudio hoje. Nós podemos ouvir. Falei ontem pro pessoal, com a voz do Homem de Ferro. Imagina, eu sou o Homem de Ferro. Tem a versão NVI, quem narra é o dublador do Homem de Ferro. E tu consegue botar na velocidade 1, na velocidade 2, na 1.5. Então, mate as desculpas. Persevere nas quedas. E mais do que isso, se programe para quedas. A forma que a gente lê a Bíblia lá em casa. Nós lemos a Bíblia 4 capítulos por dia. Se nós lermos todo dia 4 capítulos por dia, nós vamos terminar a Bíblia dia 31 de outubro. Sobram 2 meses para falhar. Para falhar. 60 dias para falhar. Falei num dia, não preciso recuperar, me estressar tanto. Posso continuar lendo, que depois eu vou ter para recuperar. Mas deve ler muito, né? Não, dá 10 minutos por dia. 4 capítulos dá 10 minutos. Pega os Salmos, 4 capítulos dá 1 minuto. 2. Até o Zé que concordou, que o Zé que também faz culto em casa, sabe como é que é? É rapidinho. Persevere nas quedas. Falhei, continue. Mas não vou conseguir terminar até o final do ano, pastor. Não interessa, continua. Não tem coisa na tua vida que tu continua mesmo quando tu falha? 4. Invista em um bom material. Compre um bom devocional, comentários bíblicos. Invista nesses materiais. Mesmo que for barato, um dicionário bíblico. Tem dicionário bíblico por 20 pila. 20, 25 reais, tu compra um R$29,90, um dicionário bíblico. Pra tu ler algumas palavras que tu não sabe e tu poder entender. 5ª e última coisa, preste contas. Tenha um relacionamento de prestação de contas. O que é isso? Nosso pequeno grupo, nós estamos prestando contas uns para os outros. Leram a Bíblia? O que vocês estão lendo? Qual texto vocês estão? O que Deus tem falado para vocês? Ache alguém para você prestar a conta. Para você te cobrar, para dizer assim, eu não li, eu preciso ler essa semana, etc. Essa semana você precisa mudar o seu relacionamento com a Bíblia. Não quero ninguém nos pequenos grupos dando desculpa. Não consegui. Esses dias, coitada da Dona Brígida, está nos acompanhando online aí. Ela falou assim, pastor, não consegui ler, eu tô com preguiça. Eu falei, então, abandona a preguiça, é pecado? Mas o Dacir lê todo dia. Não, mas é o Dacir, não é tu. A senhora tem que ler também. Ela, não, eu vou tentar, pastor, eu vou tentar. Não é tentar, a senhora tem que ler a Bíblia. Como é que a senhora vai ter a vida transformada se a senhora não ler a Bíblia? Ela, não, é verdade, é verdade. Ela deve estar na live, ela dando risada agora. Então, nós precisamos ter alguém nos cobrando, nos incentivando. Quando a gente está treinando, né, Rafinha? Rafinha e o José treinam mais aí. Eu, se Deus quiser, quero voltar mês que vem, no próximo. Alguém te diz assim, vamos, mais uma. Dá mais um gazinho, faz mais um pouco, levanta mais. Vou desistir. Não, ainda tem mais. Cara, isso te ajuda, te anima. E tu vê, às vezes, que tu pode muito mais. 2ª coisa, ataque aéreo e ataque terrestre. Como eu falei para vocês. A pregação no culto
Nós vamos falar de Jesus, nós vamos pregar, nós vamos falar da Bíblia, e você vai ouvir um monte de verdades. E isso é muito importante. É muito importante. Mas eu pergunto para você, você valoriza o que está sendo feito aqui? Como assim, pastor? Qual é a sua rotina matinal? Que hora você acorda no domingo? O que você faz no domingo de manhã? Como você dorme no sábado? Ah, no sábado eu vou dormir 2 da manhã, o caso do nosso Connect lá, né? Mas nós acordamos cedo, tomamos um café, já fazemos o culto, já estamos preparados para domingo de manhã chegar aqui, bem despertos, para poder ouvir com atenção a palavra de Deus. Como você reverbera o que nós falamos domingo? Você chega em casa e liga o caldeirão do Hulk. Não é caldeirão do Hulk, é Domingão do Hulk. Você liga o Domingão do Hulk e já abre lá uma polar e vou tomar uma polar aqui. Tu não conversa com a tua família, tu não senta, não pensa, olha, o que o pastor falou hoje no culto. Qual foi, sabe, bons maridos deveriam fazer isso com suas esposas. Bons maridos fazem isso com suas esposas. Meu amor, qual foi o que você melhor achou do sermão? O que você acha que eu preciso mudar do que tu ouviu? Deixa eu te dizer o que eu acho que tu precisa mudar do que o pastor falou hoje no culto. Como nós podemos aplicar melhor o que foi falado. E tem um estudo que diz que mães de crianças pequenas conseguem prestar atenção só 10% no que é falado. Sabia isso? 10% do que é falado. Se tem cultinho, então as crianças vão lá, elas prestam mais. Mas você, homem, é natural o homem cuida menos um pouco das crianças, você tem que prestar atenção nos 90% que ela não consegue. E dizer, o pastor falou isso, aquilo, aquele outro. Relembrar ela. Como você se porta no meio do culto. Qual é a tua reverência? Não tem reverência! Você desliga o celular, presta atenção na palavra, traz a Bíblia, traz um bloquinho de anotações, eu vou anotar o que ele está falando, os versículos, as piadas para mim contar depois. Você se prepara para esse momento? Ou fica aquela... Eu já falei isso aqui para vocês no último sermão da série do Sermão do Monte. Mas eu falo de novo. Como nós nos portamos dentro da igreja. Cara, as luzes já estão mais baixas. Eu já pedi para deixar mais baixo. Por quê? Porque seguidamente alguém levanta e tira a atenção das outras pessoas. Mulheres, vocês podem ir ao banheiro com mais frequência. Homens, segura o pisturinho aí um pouquinho. Dá para segurar um pouco. Tá jogando bola, tu joga bola 1h30 sem mijar. Fica um pouquinho com sede. Depois tu toma a tua aguinha. Presta atenção no que está sendo falado. Reverência. É a palavra de Deus. Os pequenos grupos, ataque aéreo, pregação. Pequenos grupos, ataque terrestre. Como está a sua frequência nos pequenos grupos? Você tem ido, participado, experimentado, confessado os pecados, aberto seu coração. Nós estamos facilitando no grupo de quarta, que é o grupo das famílias. Porque a criança pequena, é inverno, a gente sabe como é que é. Fazer por Meet. Aí tem o seu Docir, que é um homem mais de idade, a gente tem que preservar ele também de dirigir à noite, às vezes. Então fazemos por Meet. O que é Meet? No Google. Nos encontramos pelo Google. Conversamos. Falamos da Bíblia, da oração, oramos uns pelos outros. Encerramos 1 hora e pouquinho. Os dos jovens que começam às 8 terminam às 2 da manhã. Os caras falam demais. Então ali a gente tem um momento de pegar essa separação. Foi pregado no domingo, agora o ataque terrestre, conversando um com o outro. E agora a Ucrânia está recuperando a terra da Rússia. Você sabe o que eu estou falando? Guerra na Europa Oriental, né? Ucrânia e Rússia. Como é que eles estão ganhando terreno? Esses dias eu mostrei pro Rafinha um vídeo, né? Os caras dentro da trincheira. É trincheira por trincheira, cara. É um inferno. Tu vai dentro das trincheiras e de repente tu vira, tem um soldado aqui e a granada caindo. Isso é ataque terrestre. É luta. Ataque aéreo é o mais fácil. Eu descobri isso. Eu queria ser pastor. Sempre quis ser pastor. Depois que eu me tornei pastor, eu descobri que a pregação é a coisa mais fácil que tem. É barbada. O difícil mesmo é estar dia a dia com as pessoas. Ganhar o coração, pastorear, cuidar. Isso é difícil. Isso é ataque terrestre. É quando você pega o seu colega de trabalho e ele está reclamando de uma dor de cabeça e diz, eu vou orar por ele. Sim, posso orar por ti? Aí você fala de Jesus para ele. Isso é ataque terrestre, trincheira por trincheira. É ganhando terreno por terreno. A cada 10 metros, os russos encheram de trincheira a Ucrânia. Os terrenos que eles conquistaram. Alguns geopolíticos estão dizendo que tem trincheira de diferença de 10 em 10 metros.
Então, tipo assim, tem uma trincheira aqui, um pouco mais a ponto já tem outra. Então, tu ganhou uma, tem os caras jogando granada 10 metros à frente e metralhando. Imagina os caras dentro dos buracos, tentando ganhar terreno. Por isso que eu digo, ataque aéreo é barbada. Ataque terrestre, aqui é a vida real. É aqui que o cristianismo acontece. Tu vem só nos domingos ouvir uma palavra, não adianta nada. Tem que ter o ataque terrestre. A vida diária de oração, de leitura, prestação de contas com os teus irmãos, evangelismo. Terceira e última coisa, para nós finalizarmos. Jesus é um Neemias maior e melhor. O que nós vemos é que Neemias e Esdras estão pregando a palavra de Deus. Eles estão ensinando o povo. E eles conseguem fazer isso por um momento. E o que nós vemos? Jesus aparece 450 anos depois de Neemias. Jesus vem. Ele aparece na Judéia, na Galileia. O que ele está fazendo? Pregando. Assim como Esdras. Ensinando. Anunciando o evangelho. Falando para as pessoas do seu ensino. Esdras e Neemias têm um púlpito. Jesus não tem. Ele não tem prestígio. Bem pelo contrário, os religiosos o odeiam. E junto com Judas, eles tramam para matar. E eles o matam. Jesus é morto cruelmente pelo que ele ensinou. E ele é pendurado numa cruz, e crucificado, zombado, e brutalmente assassinado. Neemias e Esdras não foram. Por isso que Jesus é um Neemias maior. E ele é colocado numa tumba, enterrado e colocado sobre uma pedra fria. E no domingo de manhã ele ressuscita. E ele se coloca de pé. E aparece seus discípulos e diz: agora vocês vão e preguem. Porque o ministério é pregação. Porque conquistar o mundo é pregação. É ensino. O que nós estamos fazendo aqui é a grande comissão, espalhando o evangelho. E por isso que Jesus é um Neemias maior, porque ele ressuscita e anuncia a palavra aos seus discípulos e os comissiona à pregação. E nós somos aqueles que estamos comissionados a avançar pelo ataque terrestre, até que ele apareça do céu e faça um grande ataque aéreo. E quando ele se manifestar, não vai haver Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, STF, vacina, seja o que for. Quando Jesus aparecer no céu, o mundo estará sendo transformado de vez. Ele irá voltar, fique de pé, nós estamos encerrando. E ele irá voltar, o pessoal do louvor pode já vir à frente. Ele irá vir, olha, bem na hora, viu? Isso aqui é um sinal. Pode encerrar a live, quem estava conosco, Deus te abençoe, até a semana que vem. Ele irá voltar, ele irá vir. E quando ele vier, ele vai acabar com a brincadeira.